Diogo Andrade traz-nos agora as notícias. Foi assinado o contrato para reparação da cobertura da zona de partidas do aeroporto das Lajes. Açores lança um concurso para aquisição de equipamentos para corpos de bombeiros. Herbicida com glifosato volta a ser permitido nos Açores, mas com exceções. E depois dos títulos vamos ao seu desenvolvimento. A vice-presidência do Governo Regional assinou recentemente o contrato de empreitada de reparação das palas na zona de partidas da cobertura do terminal de passageiros da Aerogar Civil das Lajes pelo preço contratual de quase 150 mil euros. O vice-presidente do Governo entende que esta obra se reveste de especial importância, uma vez que é fundamental requalificar e dignificar o aeroporto das Lajes, que é a infraestrutura que mais impacto tem na mobilidade dos terceirenses e daqueles que visitam a ilha. Artur Lima realça ainda que a obra marca o início da primeira fase de uma série de intervenções previstas que irão permitir requalificar o terminal de passageiros daquela infraestrutura aeroportuária. A intervenção surge numa altura em que o aeroporto das Lajes tem vindo a registrar um aumento no número de passageiros desembarcados. O comunicado do Governo Regional recorda ainda que em 2025 a terceira irá receber novas rotas aéreas com origem em Zurique e São Francisco. A Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática lançou o concurso público para a aquisição de 250 equipamentos de proteção individual para os corpos de bombeiros no valor de €500 mil. O concurso, lançado através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, destina-se à aquisição de 150 aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto e de 100 cilindros de ar comprimido de reserva, num investimento destinado a fortalecer a capacidade operacional dos corpos de bombeiros do arquipélago. Estes aparelhos serão distribuídos com base nas necessidades de cada corpo de bombeiros e visam reforçar a capacidade de intervenção em incêndios de natureza urbana e industrial, bem como noutros ambientes. Segundo Alonso Miguel, que tutela a pasta da Proteção Civil, a aquisição permitirá prosseguir com o apetrechamento e a substituição deste tipo de equipamento de proteção individual, assim como garantir uma melhor proteção para os bombeiros que atuam neste tipo de operações de socorro. Recordo que para 2025 a área da Proteção Civil e Bombeiros contará com um plano de investimentos no valor de cerca de €14 milhões. A utilização de herbicidas com glifosato, produto químico considerado tóxico, vai voltar a ser permitido nos Açores em casos excepcionais, depois de o Parlamento açoriano ter aprovado ontem uma proposta do Chega que revoga a proibição que vigorava desde 2020. A autorização para o uso do glifosato na União Europeia foi prorrogada até 15 de dezembro de 2033, conforme o Regulamento de Execução 2023/26660 da Comissão Europeia, sob condições e restrições específicas, tais como a proibição do uso junto a estabelecimentos de ensino, jardins de infância, parques urbanos de proximidade, parques de campismo, hospitais e outros locais de prestação de cuidados de saúde e lares de idosos, bem como outras condicionantes devidamente plasmadas no anexo 1º deste documento. José Sousa, deputado do Chega no Parlamento Regional, durante a discussão do diploma, António Lima, do Bloco de Esquerda, lamentou o retrocesso. Ora, aquilo que estamos a falar não é da utilização do glifosato na agricultura. Este é outro debate. Estamos disponíveis para ele, mas é outro debate. É sobre a utilização do glifosato no espaço público. E são as ruas onde caminhamos, são os parques onde caminhamos e onde as crianças brincam, são as escolas. É desses espaços que estamos a falar. E é essa proteção que nós temos que garantir. E já agora, não é menos grave aplicar glifosato junto a uma escola do que numa rua onde passam crianças. É exatamente a mesma coisa, porque naquela rua também podem passar crianças. Por seu turno, o deputado do PS, Vasco Cordeiro, discordou frontalmente da proposta do Chega. Argumento de autoridade esse que se resume mais ou menos ao seguinte: a União Europeia decidiu e, portanto, nós agora temos que cumprir. Esse argumento também não é verdade, porque
De acordo com o processo de decisão que vigora na União Europeia para a autorização do uso desse tipo de substâncias, há uma decisão por parte da Comissão Europeia, mas quem é responsável pela autorização da utilização dessas substâncias são os Estados-membros. Pelo Governo Regional, o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, defendeu que é necessário continuar a garantir o princípio da precaução na utilização deste tipo de substâncias. A utilização na agricultura não está aqui em causa, ela é permitida. Aqui estamos a discutir a interdição em espaços públicos. Dito isto, também é preciso deixar claro que essa interdição em espaços públicos é fundamental, por aplicação do princípio da precaução e da prevenção, relativamente a uma substância que pode representar riscos para a saúde humana e que representa perigos para o ambiente. Isso não há dúvidas. Não é permitir a utilização indiscriminada do glifosato. Não é isto que está nesta redação. Este é um caso de autorização excepcional. Apesar destes alertas do Secretário Regional, a proposta de decreto legislativo regional foi aprovada com os votos dos deputados do PSD, CDS e PPM, os partidos da coligação, e contou também com o voto favorável do deputado da Iniciativa Liberal. Votaram contra o diploma Bloco de Esquerda, PS e PAN. O Governo Regional congratulou-se com a fixação de um total admissível de capturas provisório para o Goraz no primeiro semestre do próximo ano, na ordem das 280 toneladas. De acordo com o Governo, a decisão tomada na reunião do Conselho de Ministros Europeus das Pescas e Agricultura vai permitir aos Açores apresentar dados complementares que permitam uma defesa da manutenção da cota estabelecida até 30 de junho do próximo ano. Foram negociações muito duras, mas Portugal conseguiu inverter essa tendência, mantendo uma proposta, ou aceitando uma proposta de negociação feita com a Comissão Europeia de 280 toneladas, cabendo aproximadamente à região autónoma 276 toneladas, até 30 de junho de 2025, para o primeiro semestre, portanto. Condicionado para o segundo semestre, em função de um parecer que foi solicitado ao OICES e que deverá ser analisado durante o primeiro semestre de 2025. E, portanto, em função do resultado científico ou da recomendação científica, o TAC baixa ou aumentará. O Alfonsim mantém-se a mesma cota que temos e o chicharro é um processo que está neste momento em processo de avaliação no Conselho Internacional de Exploração do Mar. Portanto, estamos à espera que o Conselho Internacional faça uma recomendação para a Comissão para tomar essa decisão. Eu quero também aproveitar, por causa do chicharro, de fazer um apelo aos armadores e aos pescadores para que participem no sentido de fornecer à ciência os dados que são necessários. Nós não podemos continuar a não reportar dados ou reportar dados de deficientes ou de má qualidade. Os ministros das pescas da União Europeia reúnem-se anualmente em dezembro para decidir os totais admissíveis de capturas em águas do Atlântico e do Mediterrâneo, com negociações tradicionalmente longas e difíceis para se chegar a um equilíbrio entre a proteção das espécies e a atividade de pesca. No cômputo geral, como disse, foi positivo para Portugal. Nós tivemos um ganho de 560 toneladas e, portanto, o que equivale a um acréscimo monetário de 2,8 milhões de euros. Do ponto de vista dos pescadores nos Açores, conseguimos assegurar que as possibilidades de pesca possam acontecer, portanto não vão parar a sua atividade no início do ano. Cláudia Monteiro de Aguiar, a Secretária de Estado das Pescas em representação de Portugal. A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores defendeu a necessidade de adotar uma estratégia clara de privatização de empresas públicas que têm sido alvo de uma gestão desastrosa ao longo dos anos. De acordo com a Câmara de Comércio, torna-se necessário dar prioridade à economia privada. As empresas públicas que dão prejuízo também devem ser reconsideradas ou reequilibradas, porque não faz sentido nenhum ter uma empresa pública que dê sistematicamente prejuízos. Isto quer dizer que quem está a pagar é o erário público, portanto são ineficiências que
seguramente devem ser corrigidas. Não há razão nenhuma para que as empresas públicas tenham sistematicamente prejuízo, a não ser que sejam estratégias ou que sejam projetos que não são sustentáveis, mas se não são sustentáveis, mais dia menos dia devem ser acabados. Mário Fortuna, em declarações à Rádio Pública. O processo de integração dos denominados trabalhadores Covid-19 nos quadros das unidades de saúde das Flores, do Pico e da Graciosa e do Hospital da Horta já se encontra concluído. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, o SINTAP, a informação foi-lhes transmitida pela Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, numa reunião que aconteceu na passada segunda-feira. Além disso, estão em fase de apreciação e aplicação de métodos de seleção as candidaturas dos trabalhadores Covid das unidades de saúde de São Jorge e de São Miguel, bem como do Hospital da Ilha Terceira. A informação fica por aqui. Tenha a continuação de uma ótima quinta-feira.